Pés no chão. E bora voar, gente! Eita, que ventinho gostoso. Tá tão bom. Olha, gente, a moto voltou, a branquela, certo? Porém, ainda vai ter que ter alguns cuidados, certo? Inicialmente, não vou poder forçar muito o motor dela, tudinho. E junto com a moto, voltou a minha dor da coluna. Ai, doido, velho. Ontem foi... Enfim, bora lá. Olha, vê só. Se vocês... Eu queria que vocês colocassem nos comentários aí, já respondendo essa pergunta. Onde foi que vocês estudaram, que achou sobre as finanças, investimentos, que vocês acharam o melhor conteúdo? Seja em livro, em algum curso que vocês viram, algum vídeo de internet. Coloque aí nos comentários, se fosse para falar. Ah, o meu foi o livro tal. Ah, eu gostei muito do canal tal. Coloca aí, certo? Eu quero ver qual é a resposta de vocês. Porém, para muitos que já estudam sobre investimento, que já estão por dentro das coisas, e se você chegou agora e não sabe nada, ou está bem no início, existe um livro que ele ensina de maneira muito clara sobre... Por incrível que pareça. E o pior não, e o melhor, que eu acho que todo mundo tem em casa esse livro. Eu acredito também. Não é? Todo mundo deve ter em casa. E às vezes, né, compra coisa tão cara tendo ele aí para orientar. É verdade. É feito aqueles tesouros ocultos, né, pessoal? Você nem sabe. Eu digo, rapaz, tava aí na minha cara e eu não vi. Esse livro, pessoal, ele é a Bíblia, certo? Agora veja. Independente de quem é ateu, religioso, tem diversas crenças, certo? A gente não vai falar sobre o lado espiritual e religioso da Bíblia. A gente vai falar sobre o conteúdo financeiro, os princípios que a Bíblia traz com relação a esse assunto de investimento. Tá certo? Então a gente colocou aqui 7 princípios que a Bíblia traz para que a gente possa estudar, compreender e mudar. Olha, se você não mudar agora com esses princípios, gente, sinceramente, a gente não sabe mal o que vai acontecer, não. Então preste atenção, assista até o final. E se você quiser, pode ir até acompanhando, né? Aí, Davi, né, pastora? A primeira lição, pessoal, que a Bíblia traz e que muitos não sabem porque não viram no caleiro, é justamente a importância da gente gastar. É justamente a importância da gente guardar antes de gastar, ou seja, pagar a si próprio. Vê só, se vocês analisarem aí nesse livro maravilhoso, Provérbios 21:20, diz o seguinte, ó: na casa do sábio há tesouros e azeite guardados, mas o tolo devora tudo que pode. Veja aí que princípio interessante. Aí, pessoal, veja a explicação desse versículo. Preste bem atenção. Diz assim, ó: esse versículo mostra que quem guarda primeiro vive em paz depois. Guardar não é sobre quanto você ganha, é sobre o que você escolhe não gastar. Então, isso aqui envolve mais, pessoal, questão de prioridade, certo? Muitas pessoas, elas costumam o quê? Só gastar, gastar, gastar. E se sobrar, é que no final eu coloco. E você sabe muito bem que no final nunca sobra nada. É por isso que você não tem uma reserva de emergência, é por isso que você vive endividado, é por isso que você vive aperreado. As pessoas não sabem o que é aperreado. Me perguntaram um bocado de coisa aí no comentário, o que é aperreado. Como é que eu vou explicar aperreado? Poxa. Nervoso. Né? Nervoso, aperreado. Sei não, dizer não. Aqui a gente fala, todo mundo só conhece com aperreado. Pergunta pro Aurélio. Você pode pensar como um castor, né? Conhece aquele animal castor que constrói a represa? O castor, ele não vai esperar a tempestade para poder construir a represa, não. Ele constrói a represa, fica lá tudo bem direitinho, para depois a chuva poder vir. Aí sim. É muito legal, é incrível. Então a gente pode aprender muito disso também.
O segundo ponto aqui é interessante também, que é para você planejar antes de agir. E ele está baseado em Provérbios também, capítulo 21, versículo 5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Olha, a pressa não é inimiga só da perfeição não, viu? Ela também é inimiga da prosperidade, gente. Então, tudo que você for fazer sem algum planejamento... Eita, não sei, eu gostei, bora, tá, vou depositar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. A prova viva, Luiz, é quem está iniciando. Ele já quer entrar, feito a gente no passado, a gente até gravou um vídeo aqui para vocês. Já quer entrar logo na Bolsa de Valores, sem ter reserva, sem ter... Uma loucura. Sem ter reserva, sem ter... pagando dívida ainda. Só na pressa de poder ganhar dinheiro. Na pressa de ganhar uma praçada. Vocês viram, a gente começou logo no começo, quando a gente descobriu o mundo dos investimentos, né? Botou todo o dinheiro lá na Bolsa de Valores, devendo a agiota, com dívidas. Só deu o que deu. Aí deu um exemplo aqui como se fosse um pedreiro. O pedreiro, antes de construir uma casa, ele vai calcular, ele vai medir o alicerce, ele vai fazer a base bem direitinho para que depois a casa ou outra construção não venha a cair. Ele vai observar a estrutura do terreno. Com calma. Bem planejado, pessoal. Com investimento é a mesma coisa. É uma construção do seu patrimônio. Certo? Então você não pode fazer nada nas pressas, não. Por isso que todo mundo diz longo prazo. É por isso. Aí você faz nas pressas, você não vê quais são as suas prioridades nesse exato momento. Você tem alguém na sua família que está doente? Tem alguém dependendo de você? Quantas pessoas da sua casa traz renda para você? Para dentro de casa? E a questão do hábito, né? Nem isso tem. Não tem nem o hábito. Não tem nada, a conta tá zerada, não tem nada. E aí, como é que vai fazer? Você nem criou o hábito, já quer ir lá para o pico da neblina. Já quer ir lá não lhe cabe. O ponto 3, pessoal, lição 3, é diversificar. Vocês acreditam que a Bíblia já falava de diversificação? Vê só que interessante em Eclesiastes 11:2. Reparta o que tens em 7 e até em 8, porque não sabes que mal pode vir sobre a terra. Então aqui, pessoal, aqui já vem explicando para você diversificar. Você está precavido. Por exemplo, você tem um agricultor, ele tem um terreno, ele quer vender ali, ele quer plantar ali algumas sementes. Ele vai plantar só uma para poder dar fruto? Não, ele vai plantar várias sementes ali para ver qual delas vai pegar no solo. Porque nem todas, quando a gente planta, pega. Quem é agricultor sabe disso. Que nem toda semente que a gente planta, ela vai dar fruto. Ela vai crescer. Ali mesmo na terra ela morre. E mesmo se pegar, vai ter várias, porque se uma der errado, tem a outra para o sustento. Isso. Então, para você ver que mesmo... Quantos anos a Bíblia foi feita? Há muitos anos, gente. Mas ela já vinha falando sobre a importância da diversificação. Ou seja, tem pessoas que... eu só gosto da renda fixa. Eu não vou de jeito nenhum para outra. Certo? É um direito de cada um. Porém, quanto mais diversificar outros tipos de investimento, você vai estar mais protegido. É isso que a gente quer sempre passar para você. E você pode ver que é um princípio também bíblico. Entendeu? Então, você pode ver que não é uma coisa errada, pessoal, se você fizer esse tipo de aplicação. Basta você aprender que você não vai ficar com medo de investir em outra coisa. Sabe o que é que eu estava pensando aqui? Que a pessoa não só diversifique em questão de investimento, mas questão também de trabalho. Não ficar dependendo de uma fonte de renda. Não é, Luiz? Com certeza. É por isso que eu e Luiz se vira nos 30, gente. A gente não fica dependendo só de uma coisa só. A gente tem múltiplas fontes de renda por causa disso. É porque quando uma coisa cai, a outra tem por onde você se sustentar, né? Pois é. Quanto mais, melhor, né? Esse quarto ponto, pessoal, ele é muito bom. A gente gostou muito dele porque é para você trabalhar com propósito e não por desespero. E preste atenção nesse princípio bíblico aqui que está em Colossenses capítulo 3, versículo 23, que diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Vamos entender esse princípio aqui primeiro. Está dizendo que todo trabalho que você for fazer, trabalhe como se você fosse trabalhar para Deus.
né? Por gratidão, porque você ama a Deus, essas coisas. Ou seja, para a pessoa mais importante para você. Então você vai trabalhar de bom grado. E não como se fosse trabalhar para homens. Eita, eu só vou pelo dinheiro. Ah, porque eu tenho uma dívida com ele. Assim, certo? Esse é o princípio. Ou porque precisa realmente. Ou porque precisa, isso. Então aqui é você trabalhar de todo o coração, com propósito e não pelo dinheiro. Como assim, casal? Porque veja só, se você for trabalhar apenas pelo dinheiro, você uma hora ou outra vai entrar em total desespero. Porque o foco está sendo apenas o dinheiro. Você não vai querer melhorar no seu trabalho, você não vai querer ter mais forças, ficar mais saudável. Ou seja, o processo, né? Sempre aquele processo para você melhorar ainda mais no trabalho e, consequentemente, ganhar mais dinheiro. Porque com isso o dinheiro vai ser consequência. Isso. E a questão também que eu vejo aqui nesse versículo é você dar o seu melhor no emprego que você está. Porque, como o Luiz falou, você precisa ter uma boa saúde, precisa de energia, precisa estar bem em sentido físico, emocional. Por quê? Porque se aquele trabalho não está sendo tão satisfatório para você, as energias vai sugar tanto que não vai sobrar tempo ou vigor ou energia para você procurar outra coisa melhor, para você ser criativo. Aí vai gerar desespero. Eita, eu não estou conseguindo. Aí o dinheiro não está vindo e por aí vai. Então lembre-se, pessoal, quem trabalha apenas por dinheiro vai se tornar escravo dele. Trabalhe por propósito que o dinheiro vai vir naturalmente. E transforme ele em escravo. Não é não? Outra lição também que vem trazendo, outro ponto, é justamente a gente evitar dívida, porque as dívidas tornam a gente escravo dela. Olha o que Provérbios 22, 7 diz assim. É 22 e o versículo 7 diz assim, ó, o rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Aonde é que está errado isso, gente? A melhor lição que você vai escutar é essa. Porque quem deve se torna escravo de quem empresta. Eu fiquei pensando aqui, algumas pessoas dizem assim, eu não quero ser CLT não, porque eu não quero ser escravo de ninguém, não quero trabalhar para ninguém, não quero ninguém mandando em mim. Mas se você for um cara que está cheio de dívida, um cara ou uma mulher que está cheio de dívida, é como se fosse seu patrão mandando em você. Próximo mês. Se eu quer, aí você vai ter que trabalhar para pagar aquela dívida. Não pague não, se eu vou lá roubar eu vou pegar sua casa, se eu vou pegar seu móvel, dependendo de quem você... É agiota? Vai comprar uma moto financiada e não paga não, para ver se o banco não vem tomar, ou uma casa. Tanta casa em leilão aí. É verdade. Então, pessoal, encare a dívida como se fosse uma corrente invisível. Cada vez que você parcela algo que você não precisa, sempre vai ficar preso à própria dívida. Olha, pense na dívida como se fosse uma areia movediça. Quando a pessoa entra na areia movediça, você não pode ficar se debatendo. Quanto mais você tenta sair, é que você se afunda. Então, quanto mais você tentar sair da dívida sem planejamento, mais você vai se afundar ela. Porque, hoje não dá não, vou pagar só o mínimo. Pronto. Acabou-se. Eu vou deixar para... No próximo mês eu pago as duas. Acabou-se. Entendeu, pessoal? Você se afunda cada vez mais. Esse ponto 6, esse princípio 6, é você investir o que você tem, mesmo que seja pouco. Vamos pegar esse princípio, parte desse princípio. Tá certo, pessoal? Que é o princípio dos talentos, que está em Mateus 25, do 14 ao 30, que é quando Jesus, ele fala com 3 homens e dá um talento para cada um. Aí o primeiro, ele conseguiu juros, devolveu ao seu dono, ao seu amo. O segundo também conseguiu juros, um pouco menor, mas conseguiu, e também devolveu ao seu amo. Já o terceiro, ele só fez enterrar, acabou-se. Não foi? O primeiro conseguiu dobrar, o segundo também praticamente conseguiu também, e o terceiro só deixou lá enterrado. E devolveu o que recebeu do ano. Aí depois Jesus disse que ele deveria fazer isso, aí ele ensinou, né, o que deveria ter feito, que era para ganhar juros com aquilo. Então o que é que a gente pode aprender, pessoal? Isso é a própria essência do investimento. Por exemplo, pessoal, é fazer o dinheiro trabalhar para você. Porque o que acontece? Se você for como o terceiro, que você só quer deixar o dinheiro parado no colchão,
em péssimos investimentos, que você não ganha juros nenhum. Que vai só cobra. Que a inflação vai corroer tudo. Isso. Você está entendendo? Não está fazendo nada e está se prejudicando. Foi isso que Jesus falou com ele, porque você deveria ter colocado no banco e eu teria recebido com juros. Ué, é simples. Entendeu, pessoal? Então vocês têm que investir o mínimo que seja para você ganhar em cima daquilo. E não deixar parado ou perder, feito o Rita falou com relação à inflação. Veja que é um princípio muito simples que qualquer investidor ele pode fazer, independente da quantidade de dinheiro que você tenha. Lembre que Jesus chamou de insensato o terceiro homem no qual ele entregou os talentos. E os outros dois, ele falou que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Ou seja, se você consegue trabalhar com pouco dinheiro, você logicamente vai saber trabalhar com muito dinheiro. Não é, Rita? Não importa a quantidade. Mas se com pouco você já fez uma besteira, se tiver muito, não vai ser. O de mantê-lo é maior. Exatamente. vai se prejudicar mais ainda. Eita, babado. Aí, Luiz, a gente já pode entrar no último ponto. Que eu acho que esse princípio que a Bíblia traz, as pessoas interpretam totalmente diferente. Que, no caso, é evitar o amor ao dinheiro. Aí as pessoas falam, pessoal, tá vendo? O dinheiro não traz felicidade, isso, aquilo, outro. Gente, a questão que a Bíblia está falando aqui, ó, no caso é Timóteo, capítulo 6, versículo 10. É o primeiro, viu? O primeiro. 1 Timóteo, diz assim, ó. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A questão aqui, pessoal, não é que o dinheiro ele é coisa ruim, é do mal. Não, é a obsessão que muitos têm por ele. Tem pessoas que matam pelo dinheiro, tem pessoas que faz tudo, entra em corrupção para poder ter dinheiro. Tem pessoas que vai fazer joguinhos aí, ou constrói casas de bet, fazendo coisas erradas por dinheiro. Então tem gente que vende a sua alma por dinheiro. E isso é obsessão. E isso é amor ao dinheiro. Você faz tudo, você não mede esforços para poder você ser rico, para você ser um milionário. Uma coisa simples, né, Rita? Às vezes você pegou gosto pelo investimento, porém você ficou obsessivo por isso. Aí você esquece sua família, você esquece de viver, certo? Você esquece de seus filhos. É muita coisa. Às vezes você se torna como se fosse uma pessoa depressiva. Só naquele canto, só você e o dinheiro. Só você e o dinheiro. Acabou. Isso é quando o dinheiro vira um Deus. Pois é. Para a pessoa. Porque se a questão do versículo não fosse essa, no caso o Timóteo aqui, né, no caso o apóstolo Paulo estava falando, essa obsessão, nesse caso aqui, quando ele diz que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, se não fosse essa interpretação ligada à obsessão, o próprio Jesus não teria dito que era para multiplicar o dinheiro, ali nos talentos, a importância dos juros. Entendeu? Porque ele sabe que isso é importante. Para você, qualquer perrengue que aparecer, você ali não ficar à mercê daquele perrengue. E a gente não pode esquecer que a própria Bíblia também fala que a gente tem que viver em abundância, pessoal. Agora é porque muitas pessoas, realmente, feito o Rita falou, interpretam de uma maneira errada. Certo? Tudo tem que ter equilíbrio, você tem que saber o que está fazendo e colocar o dinheiro no seu devido lugar. Mas que ele tem que vir com abundância. Você tem como conseguir isso, é só fazer as coisas corretas. É por isso que eu digo que dinheiro na mão é como fogo. Na mão correta ele aquece, na mão errada ele destrói. Então, pessoal, pegue o seu dinheiro para poder viver melhor e não se sentir melhor que os outros. Então, novamente, a gente vai dizer aqui para vocês, independente da sua crença, a gente falou aqui da Bíblia, sim, porém foi sobre princípios com relação a investimentos. Certo, pessoal? Porque até pessoas que não acreditam em Deus vão concordar que aqui são princípios sábios. Tá joia? Ou que não acredita na Bíblia, né? É. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessas lições, que a gente possa aplicar e trazer para o nosso dia a dia. Realmente que isso vale muito a pena e faz muita diferença na nossa vida. Se inscreve no canal, deixa o like de vocês, comente aqui qual dessas lições lhe chamou mais atenção ou qual você já está aplicando. E se conhece mais alguma que não foi mencionada, né? Vocês coloquem aí nos comentários. Se quiser ser membro do canal, é apenas R$2. E se quiser ajudar o nosso canal de alguma maneira, é só clicar no QR Code que está aparecendo por aqui.
Tá certo? Um forte abraço. Olha. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, gente. Um beijo. Tchau.